Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Wanderson Cardoso e hoje nós vamos falar das nossas queridas e amadas progressões geométricas, as famosas PGs. Vou definir aqui com vocês o que é uma PG, depois vou falar como é que a gente faz para calcular a razão de uma PG, vou falar aqui da propriedade fundamental da PG. Depois disso, a gente vai falar sobre a equação do termo geral, como é que a gente acha um termo qualquer de uma PG. Vou falar da soma dos termos da PG finita, da PG infinita. Vou falar do produto dos termos da PG e vou falar de uma interpolação geométrica também. E no final da aula eu vou botar ali alguns exemplos que já caíram em prova envolvendo a progressão geométrica. Tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica que você obtém quando você multiplica um termo por um valor constante para chegar no termo posterior a ele. Tá? Esse valor constante nós chamamos de razão. Então, isso é uma PG. A PG eu multiplico a razão. Nossa última aula foi de progressão aritmética, foi sobre PA. E numa PA eu somo a razão. Numa PG eu multiplico a razão. Então aqui, exemplos de progressão geométrica. Ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eu estou multiplicando os termos por 2. A razão é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64 e por aí vai. Isso é uma PG de razão 2. 3, 9, 27, 81, isso é uma PG de razão 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243 e por aí vai, tá? 128, 64, 32, 16, 8. Isso aqui é uma PG de razão meio. Eu estou multiplicando por meio. Quando a gente multiplica por meio, a gente divide por 2. Então, olha lá, 128 vezes meio, 64, vezes meio, 32, vezes meio, 16, vezes meio, 8, e por aí vai, tá? Aqui, 2, menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64. A razão dessa PG é menos 2. Show? E aqui, 3, 3, 3, 3, 3. A razão dessa PG é 1. Aqui, guerreiros, as duas primeiras PGs, 2, 4, 8, 16, 3, 9, 27, 31, elas são PGs do tipo crescente, porque a razão ela é maior que 1. A razão maior que 1, a PG vai sempre crescer, tá? Então é uma PG crescente. Essa aqui, a terceira, 128, 64, 32, uma PG decrescente. A razão é decimal, é um valor entre 0 e 1. Essa aqui é importante, ó, PG oscilante. Ó. Repara que eu estou oscilando os sinais. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Isso é uma PG oscilante. Isso acontece quando a tua razão é negativa. Né? Porque vai ficar aqui, ó, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Eu vou oscilando o sinal. E a de baixo, 3, 3, 3, 3. Minha razão é 1, chamada de PG constante. Show? Como é que a gente determina a razão de uma PG? Como é que eu faço para calcular a razão de uma PG? É muito simples. Eu escolho um termo e divido esse termo pelo anterior. Olha lá, 64 dividido por 32, 2. 4 dividido por 2, 2. 16 dividido por 8, 2. 8 dividido por 4, 2. A razão é 2. 2, 4, 3 dividido por 81, 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. 8 dividido por 16, meio. Menos 16 dividido por 8, menos 2. 3 por 3, 1. Eu escolho um termo, divido pelo anterior, eu tenho a razão da PG. Então, olha lá, dado uma PG de 3 termos aqui, ó, A, B, C. A razão dessa PG eu posso achar fazendo B dividido por A ou C dividido por B. Razão na PG a gente simboliza pela letra Q. Lá na PA é R, aqui na PG é aqui. Então a razão pode ser B sobre A e essa mesma razão também pode ser C sobre B. Daí vem uma propriedade muito importante na PG. A gente costuma chamar de propriedade fundamental da PG, que é a seguinte. Se a razão vale B sobre A e a mesma razão vale C sobre B, então é evidente que B sobre A é igual a C sobre B. Aqui eu tenho uma razão em proporção, posso multiplicar cruzado. B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes C. Pego esse quadrado e passo para lá como raiz. Então B é igual a raiz quadrada de A vezes C. Isso quer dizer o quê? Que em uma PG, o termo central ele vale a média geométrica dos termos equidistantes. Média geométrica é a raiz enésima do produto de n termos. Como aqui eu tenho 2 termos, é uma raiz quadrada. Se fossem 3 termos, raiz cúbica, 4 termos, raiz quarta. É a raiz enésima
do produto de n termos. Isso é uma média geométrica. Vamos ver se é verdade, ó. 2 vezes 8, 16. Qual é a raiz? 4. 4 vezes 16, 64. Qual é a raiz? 8. Olha lá. 2 vezes 32, 64. Qual é a raiz? 8. Aqui eu tenho 64, raiz 8. 16, 64, raiz 8. Tá vendo? Sempre o termo central vai valer a média geométrica, vai valer a raiz quadrada do produto dos termos equidistantes. A média geométrica dos termos equidistantes. Sempre. Propriedade muito importante na PG, tá? E aqui eu tenho uma representação genérica de uma PG de 3 termos. Como é que a gente faz? Lá na PA, como é que eu fazia? Eu fixava o termo do meio, para o termo posterior eu somava a razão, para o termo anterior eu subtraía a razão. Aqui numa PG eu fixo o cara do meio, o posterior é ele vezes a razão, o anterior é ele dividido pela razão. Se eu perguntar assim, determine o termo central de uma PG de 3 termos em que o produto dos termos vale 27. Aí eu faria o quê? X, o produto vale 27, então x vezes k, vezes x vezes q, e esse produto vale 27. Aqui eu posso cortar esse q com esse q, x vezes x dá x ao cubo, isso igual a 27, logo x igual a raiz cúbica de 27, x igual a 3. Está lá o termo central. Agora, se eu quiser numa PG descobrir qual é um termo qualquer, por exemplo, nessa minha PG aqui, se eu perguntasse aqui qual é o 10º termo dessa PG, eu teria que fazer um por um até chegar lá no 10º termo? Não, eu vou usar uma coisa chamada de equação do termo geral. Equação do termo geral. Vamos lá então, vamos ver o que é isso agora. Guerreiros, então imagine que a gente queira determinar um termo qualquer de uma progressão geométrica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a equação do termo geral, ou fórmula do termo geral. Né? Como é que eu uso? Ó, a n, que é o termo que eu quero, ou o último termo da sequência, é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, o termo que eu quero da minha sequência, da minha PG, é igual ao primeiro termo que multiplica a razão elevado a um número de termos menos 1. A n é o último termo, ou termo desejado, a 1 é o primeiro termo, q é a razão, e n é o número de termos. Então, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Equação do termo geral de uma progressão geométrica. Então, aqui nessa PG, aqui nesse meu exemplo, determine o 10º termo de 2, 4, 8, 16, 64, isso aqui, 32, 64, isso aqui é uma PG de razão 2. Eu quero determinar o A10. Então, o A10 é igual a 1, 2 vezes Q vai ser a minha razão, que eu já sei, vale 2, elevado a n menos 1. Se eu quero o A10, são 10 termos. 10 menos 1. Então, aqui eu tenho o quê? 2 vezes 2 elevado a 9. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, nessa minha razão, nessa minha PG, aliás, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, por aí vai. O 10º termo vai ficar 1024. Show? Bom, interpolação geométrica. O que é você interpolar? É você inserir números entre dois números que ele vai te dar ali, e quando você inserir esses números, você vai formar uma PG. Você vai inserir o que a gente chama de meios geométricos. Então eu tenho dois números, A e B, e vou inserir meios geométricos entre A e B, de maneira que eu gere então uma PG de razão K mais 2, onde K é o número de meios que eu inseri. Então eu tenho K meios que eu inseri, mais o primeiro e o último que ele já me deu. Então eu tenho K mais 2 termos, de maneira que esse K mais 2 termos formem uma PG. Tá? Isso é interpolar de maneira geométrica, uma interpolação geométrica. Meu exemplo ali, ó, inserir 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então eu tenho aqui, ó, 3, aí vem 1, 2, 3 meios geométricos e finalizo com 48. Eu formo então aqui uma PG que vai ter 5 termos. Eu quero determinar então quais são esses 3 termos que eu inseri ali, ou seja, qual é essa minha PG? Bom, vou para a equação do termo geral para descobrir qual é a razão. Né? Como é que eu vou fazer aqui? Ó? 48 é meu último termo. O AN é igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que eu não tenho a razão, elevado a n menos 1. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 menos 1, 4. Vou pegar esse 3 multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então, ó, Q elevado a 4 é igual a 48 dividido por 3, que dá 16.
3 vezes 16, 48. Então, Q é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16, que vai ficar mais ou menos 2. Essa é a razão. Então, se eu usar aqui a razão 2, qual vai ser a minha PG? 3, que é o primeiro termo, depois 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Está lá minha PG. Se porventura eu usar a razão menos 2, vai ficar o quê? 3, que é o primeiro termo, vezes menos 2 dá ficar menos 6, vezes menos 2 dá 12, vezes menos 2 dá menos 24, vezes menos 2 dá 48. Então tem uma PG crescente ou uma PG oscilante. Vai depender da múltipla escolha, o que ele está querendo lá. Beleza? Show? Soma dos termos de uma PG. Existem duas possibilidades. Eu posso ter uma PG finita e posso ter uma PG infinita. Se minha PG for finita, a fórmula mais comum que vocês vão ver em vários livros, para não dizer todos os livros, é essa aqui. Ó. A soma dos n termos da PG finita é igual ao quê? A 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Cuidado quando você for decorar essa fórmula, porque a maioria das fórmulas, como é que a gente decora? Falando. Você fala, e o teu cérebro acostuma com aquilo ali. Você decora falando. Agora, olha só. Fala para mim aqui a equação do termo geral. A1 vezes q elevado a n menos 1. E aqui da soma, A1 vezes q elevado a n menos 1. Você fala a mesma coisa, tá vendo? Então, se você só guardar falando, você pode se confundir. Guarda também no visual. Ó. No termo geral, o menos 1 também é expoente. Na soma dos termos, ó, o menos 1 não. O menos 1 está embaixo. O expoente é só o n. Então, se eu tenho aqui soma dos n termos de uma PG finita, A1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Eu uso essa fórmula, a primeira fórmula, quando eu tenho n, número de termos da minha PG. Se porventura não tiver um número de termos, que pode acontecer, o cara te dá uma PG e não te dá um número de termos, e te pede a soma, você vai usar a fórmula de baixo, que você vê em poucos livros, mas é bom você saber também. Uma ferramenta que você tem para sua prova. Soma dos n termos de uma PG em que eu não conheço o número de termos. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. É o último termo vezes a razão, menos o primeiro termo, sobre Q menos 1, razão menos 1. Agora vamos ver como é que eu faço para calcular a soma dos termos de uma PG infinita, que acontece quando eu tenho uma razão ali entre 0 e 1, uma razão decimal. Vamos ver agora a PG infinita e vamos ver também um produto dos termos de uma PG finita. Vamos lá. Guerreiros, se a sua PG for infinita, como é que você vai fazer para determinar qual é a soma dos seus termos? Dá para você fazer? Dá. Se porventura a sua razão for um valor entre 1 e 0, você consegue fazer. A soma dos termos de uma PG de infinitos termos é essa aqui, ó, A1 sobre 1 menos Q, também chamada de limite da soma, tá? O limite da soma, A1 sobre 1 menos Q, A1 sobre 1 menos a razão, sempre que a sua razão for decimal, for um valor entre 0 e 1. Eu vou usar essa fórmula aqui nesse meu exemplo de prova para a gente poder resolver. Se eu quiser descobrir qual é o produto dos termos de uma PG finita, a fórmula que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. O produto dos n termos elevado ao quadrado é igual ao primeiro vezes o último termo da sua sequência elevado ao número de termos. Então, Pn ao quadrado é igual a 1 vezes a n elevado a n. Com isso aqui eu acho o produto dos termos de uma PG, enfim, de uma PG finita de n termos. Show? Vamos aqui agora nossos exemplos de prova para a gente poder fechar essa aulinha de PG. Vamos lá. Resolva. Imagina que vocês abram lá a prova de vocês e a primeira questão seja essa. Resolva a equação abaixo. Aí vem isso aqui. Você vai pensar aqui, ó. Caraca, isso aqui, ó, tem infinitos termos. Como é que eu vou poder resolver? Aí eu percebo a minha sequência, ó. X sobre 2, x sobre 4. Isso aqui é uma PG de razão meio. X vezes meio dá x sobre 2. X sobre 2 vezes meio dá x sobre 4. E por aí vai. Então isso aqui é uma PG infinita, de infinitos termos, óbvio, de razão 1 meio. Então vou fazer a soma dos infinitos termos de uma PG, ó. A1, que é o primeiro termo, x sobre 1 menos a razão, 1 menos 1 meio. Isso é igual a x ao quadrado. 1 inteiro menos uma metade dá uma metade. Então x sobre 1 meio é igual a x ao quadrado. Fazendo aqui a divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 2x igual a x ao quadrado. Vou pegar esse 2x e vou passar para lá. Vai ficar então que x ao quadrado menos 2x, isso é igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta, onde falta o termo c.
Eu posso botar ali o C igual a zero e fazer básica, normalmente achar delta bonitinho, eu posso usar de artifícios. Aqui nesse caso, o que a gente faz? Bota o x em evidência. Então, x que multiplica x menos 2 igual a zero. Repara que eu tenho um produto de dois termos dando zero. Ou o primeiro termo é zero, vai ficar 0 vezes isso, dá zero. Ou o segundo termo é zero, vai ficar isso vezes zero, também dá zero. Então eu tenho aqui que x pode ser zero, ou x menos 2 é igual a zero, que acarreta um x igual a 2. Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Posso até testar se eu quiser ali, para poder ter uma ideia. Chamando o x de zero aqui, ó, 0, 0, 0, vai ficar tudo zero somando. 0 ao quadrado também é zero, vai ficar 0 igual a zero. Com 2 vai ficar mais difícil, porque aqui eu tenho infinitos termos, vou ter que fazer por aproximação. Mas essa aqui é a solução do meu problema, x igual a 0 ou x igual a 2. Já teve gente que me perguntou em questão como essa aqui, se eu poderia simplificar esse x com esse quadrado. Não posso. Não posso porque eu não sei qual o valor de x, se x é positivo ou negativo, porque aqui ele vai ser positivo porque está elevando ao quadrado, mas e aqui? Então não posso, tá? E outro detalhe, isso aqui é uma equação do segundo grau, ó, x ao quadrado é igual a alguma coisa. Se é do segundo grau, obrigatoriamente eu sempre vou ter que ter duas soluções. Se eu simplificar aqui, ó, meu termo quadrado morre. Então quer dizer que eu mataria uma das raízes. Então você não pode simplificar se você não está vendo um número, tá? X é variável, não pode cortar não. Show? Meu segundo exemplo de prova ali, ó. Dê o quarto termo da PG. Ele já me falou que aquilo ali é uma PG, eu tenho que achar o quarto termo. Como é que eu acho o quarto termo da PG? Eu tenho que achar o terceiro termo e a razão, porque o quarto termo vai ser o quê? O terceiro termo vezes a razão. Então tem que achar esse terceiro termo e essa razão. Vou usar a relação fundamental da PG, que me fala que o termo central vale a média geométrica dos termos equidistantes. Então aqui eu posso fazer ó, que x mais 3 elevado ao quadrado é igual a x mais 1, que multiplica x mais 4. O termo do meio ao quadrado é igual ao primeiro vezes o terceiro. Aqui fica um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar então 6x, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 9, igual, distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 4, mais 4x. 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Beleza. Aqui eu posso cortar, ó, porque ambos estão elevados à mesma potência, diferente daqui. Aqui eu posso cortar. X ao quadrado é igual a x ao quadrado, não tem como não ser. Então eu posso simplificar. Então aqui me sobrou o quê? Ó? 6x mais 9 é igual a 4x mais x, 5x mais 4. Vou passar o 5x para cá, vou passar o mais 9 para lá. Vai ficar o que para mim então? 6x menos 5x é igual a 4 menos 9. E acarreta o x vale menos 5. Achei o x. Substituindo aqui, ó, menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Olha lá, minha razão, ó, menos 4, menos 2, menos 1. A minha razão aqui é meio. Ah, mas não sei fazer assim de cabeça. Então como é que eu falei para você achar a razão? Escolhe um termo, divide pelo anterior. Se eu pegar aqui, ó, menos 2 dividido por menos 4, menos com menos morre, 2 por 4 dá 1 meio. Essa é a razão. Então meu quarto termo vai ser o quê? O terceiro termo vezes a razão. Menos 1 vezes meio dá menos 1 meio. Está lá meu quarto termo. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de PG, tenham gostado. Se vocês gostaram, acionem um joinha, marquem um joinha. Se não gostaram, deem o seu dislike e me falem porque se não gostaram, que aí eu gravo o vídeo de novo, tiro a dúvida de vocês sem problema nenhum. Por gentileza, baixem a folhinha que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Baixem a folha e resolvam. Se você estiver curtindo, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, marque o joinha. Minha próxima aula vai ser de matrizes. Vamos começar com as aulas de tabela, matrizes determinantes, sistemas lineares. A primeira aula vai ser de matrizes. Se você quiser saber quando é que essa aula vai subir, acione aí o sininho, que ele vai te avisar, ó, a aula de matriz já está uma lá para você fazer, tá legal? Então, rapaziada, é isso aí. Acione o sininho, se inscrevam no canal, marquem um joinha e compartilhem, tá legal? Um beijo no coração de todos. Os